Salve, salve amigos da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Pois é, galerinha, o tema de hoje vai ser um negócio meio difícil de eu falar, tá? Porque eu não tenho tanto contato, não tenho tanto conhecimento, mas como foi um amigo nosso que sugeriu, o Luciano Silva, eu vou falar a minha opinião a respeito. Entendam, é a minha opinião a respeito. Ela tem todas as chances de estar errada, tá? Porque é a minha opinião, eu nunca utilizei da substância, não sei do que se trata, só sei o que eu ouço falar e o que eu estudei a respeito, mas eu não estou dentro do culto, então eu não consigo falar com propriedade. Mas ainda assim, vamos tentar. O tema de hoje é o ayahuasca. Bom, galera, por que eu comecei fazendo esse prólogo, né? Falando que eu não estou dentro do culto, então o que eu vou falar é opinião minha. Porque é importante que vocês entendam que nesse caso em específico, o vídeo todo não vai ser feito naquelas duas partes que eu costumo fazer. Parte 1 é o geral e parte 2 minha opinião a respeito. Esse vídeo vai ser quase que completamente só minha opinião a respeito, tá? Eu não consigo falar do ayahuasca, eu consigo falar sobre o ayahuasca. Não sei se vocês conseguem pegar essa diferença, mas como eu não estou dentro do negócio, eu não faço uso dele, eu não consigo falar com propriedade a respeito disso. Então o que eu vou falar pra vocês? Vou dar algumas informações de forma enciclopédica, tá? Pra vocês saberem do que eu tô falando. Mas a partir daí o resto vai ser só minha opinião, beleza? Então entendam, o que eu tô falando não necessariamente é reflexo da verdade. É uma opinião a respeito do uso desse negócio. Ficou claro? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o Daime, que é uma das religiões que fazem uso do ayahuasca, é uma religião nova, ela nasceu aí em meados do começo do século XX na região da Amazonas. Ela é uma bebida com propriedades psicodélicas, produzidas a partir da mistura de Banisteriopsis caapi com várias plantas, em particular a Psychotria viridis e a Diplopteris cabrerana. Agora eu duvido que você fale isso 3 vezes bem rápido. Então, o Daime é uma religião que usa de uma bebida com bases enteógenas, que é a ayahuasca, e enteógenas, para vocês que não sabem, é uma bebida que, em teoria, ela induz pra gente um estado de transe xamânico, né? Um estado de alteração de consciência. O estado de alteração de consciência é realmente comprovado. A teoria é que esse estado de alteração de consciência é um estado xamânico, de elevação espiritual. Nos rituais dessa religião, há sempre o uso muito forte a presença muito forte da música, das orações cantadas. E para vocês que fazem o nosso curso, vocês já sabem o que está acontecendo nesse momento, né? E é uma religião que eu acho isso que foi a coisa mais legal do mundo que eu descobri, que é uma religião que ela não tem a proposta de converter pessoas. Olha que legal. Ela é uma religião que é feita de dentro para fora. Isso eu curti. Bom, beleza, o ayahuasca em si então ele é produzido, a gente pega os cipós lá, ferve os cipós com um monte de planta, produz um chá e aí as pessoas bebem buscando esse estado alterado de consciência que tem a ver na verdade com uma forma o corpo começa a ter a pressão ocular alterada e essa pressão ocular alterada que produz uma certa substância que tem aquele monte de imagens que produz aquele monte de imagens no nosso cérebro que a gente acaba reconhecendo como plantas, folhas, enfim, né? É um estado alterado de consciência. Bom, até agora eu dei as informações enciclopédicas para vocês. Falei o que é esse Daime e o que é o ayahuasca. A partir de agora, o vídeo será opinião minha, beleza? Então, se vocês quiserem, vocês estão livres para apertar o xizinho, certo? Se não, vambora! Bom, eu entendo que o uso do ayahuasca tem uma proposta bem legal, né? A primeira proposta do Daime em si, que usa o ayahuasca, é fazer você ter um tipo de autoconhecimento a partir da indução do estado alterado de consciência. Eles falam que você tem que alterar a sua consciência para que você comece a se conhecer, com isso você se perdoa e acaba se melhorando. Esse na verdade é o contato da ayahuasca. Eu acho que a proposta dos caras é muito legal. Na verdade, muito do que a gente faz na casa da Vó Maria Rosa, do que a gente faz na Escola do Grande Oriente, tem a ver com esse autoconhecer-se para que você consiga lidar melhor consigo mesmo.
Eu acho que isso tem tudo de joinha. Porém, existe um negócio ruim no meio do caminho. Vindo de lá pra cá, né, desde o Daime, vindo mais pra modernidade, que a gente começa a ter o Umbandaime, e foi acho que aí que o nosso irmão lá perguntou pra mim a respeito do uso dessa substância, a gente começa a misturar experiências espirituais, de experiência espiritual que eu tô falando, experiências de contato com guias espirituais, com entidades sobrenaturais, e o nosso estado alterado de consciência. Eu acho que aqui a gente começa a ter um problema, porque a partir do momento que você está em estado alterado de consciência, você não consegue ser senhor de si e responder a partir daquelas coisas que você está sentindo. É como você está bêbado. Quando você está bêbado, você está em um estado alterado de consciência. Você faz um monte de merda sem saber que você está fazendo merda. Você acha dentro de você que aquele negócio é legal. E aí eu te pergunto, dentro desse estado alterado de consciência, como é que você consegue saber o que é certo e o que é errado daquilo que você está sentindo, daquilo que você está falando e daquilo que você está fazendo? E para você que vem falar para mim agora que, Nino, incorporação é um estado alterado de consciência, eu vou falar para você, estuda um pouquinho mais a respeito de estado alterado de consciência. A incorporação não é um estado alterado de consciência. Na grande maioria das vezes, em 98% dos casos, segundo Edgar Armon, que foi diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a incorporação ela é um estado pleno de consciência, onde você tem algum tipo de informação exterior. Mas o estado de consciência é pleno, você é senhor de si, você faz o que você quer, inclusive interfere na comunicação que você está dando. Então não, incorporação é bem diferente de você ficar malucão com alguma substância alucinógena ou, sei lá. Que é exatamente o que o ayahuasca faz com a gente. Ele mexe nos nossos sentidos, ele bloqueia quimicamente a conversa que os nossos neurônios têm. E isso causa alguns problemas de resposta que a gente tem ao longo da experiência espiritual X que o Daime dá pra gente, que o ayahuasca dá pra gente. Um outro problema que eu costumo ver também, e isso já é relato de irmãos nossos, né? É lógico que relato a gente entra naquele negócio da falácia do argumento anedótico, né? Tipo, é só um relato. Mas é um negócio que serviu pra mim. Eu vou contar pra vocês levarem em conta, mas não tem alguma prova científica a respeito disso. Esses meus irmãos em particular, quando eles participavam de um rito de Umbandaime, era um rito aberto, né? As pessoas pagavam um X valor lá, que na verdade correspondia, segundo o organizador, ao aluguel do espaço que eles iam fazer o negócio, que geralmente era um sítio fora de São Paulo. E aí eles iam lá e experimentavam, passavam pela experiência de consumir o ayahuasca, né? Qual que é o meu problema? Que esse negócio ele é completamente aberto. Eu nem vou falar da questão do dinheiro agora, beleza? É outra situação, deixa o dinheiro de lado. Mas a experimentação ela era completamente aberta, qualquer um que tivesse essa inscrição poderia chegar lá, pagar e tomar o Daime. A gente entende, a gente meio que imagina, a gente tem quase meio que certeza, uma certeza meio baseada na fé, mas é uma certeza, de que quando a gente se junta num propósito, espíritos se juntam com a gente. Quando a gente se junta em propósitos que são completamente díspares, se a experimentação é completamente individual e vai de dentro do experimentador, aquilo lá, então cada uma das pessoas ali está unida por um objetivo completamente dísparo um do outro. Os espíritos que são reunidos nesse momento também têm essa característica. Isso em si não é um problema. O problema é quando você começa a entrar em contato com esses espíritos e toma as palavras dele como uma verdade sua, como aquele negócio que você tem que fazer. Porque aí você está sendo induzido, sei lá pra quê. E aí junta a sua indução de um espírito que está ali, sei lá pra quê, mais o seu estado alterado de consciência, que vai tirar o seu poder de objetivação, o seu poder de resposta para aquilo de forma normal, né? E aí, é uma receita para dar merda. De novo, eu não estou falando que obrigatoriamente vai dar merda, gente. Me entenda, eu não estou falando que esse tipo de experimentação é obrigatoriamente ruim. Estou falando que é uma das possibilidades que a gente tem que levar em conta e que ela é importante, digamos assim, né? Porque geralmente as merdas que envolvem o mundo espiritual não são merdas tão tranquilas assim, né? Porque raramente a gente vê que a merda está acontecendo. Eu também ainda tenho uma certa preocupação a respeito do vício, né? Ainda não há estudos que comprovem ou desprovem a relação do ayahuasca, do consumo do ayahuasca com a dependência química, né? A gente não sabe ainda, de forma clara e científica, que o ayahuasca te deixa dependente químico ou não. A gente não tem essa certeza. Mas isso é um problema, porque geralmente as substâncias que são
psicotrópicas, né, tipo LSD, por exemplo, e o ayahuasca tá meio nesse meio, elas causam um certo nível de dependência química, né? Tanto que em alguns lugares do Brasil já estão se fazendo tratamento antidrogas com ayahuasca, né? Naquele esquema da substituição. Geralmente se substituía a droga pelo cigarro, agora estamos substituindo a droga pelo ayahuasca, né? Você cria um outro tipo de dependência para aquilo, mas de novo, ainda não tem comprovações, não temos informações científicas a respeito disso, então fica no terreno da especulação. É uma preocupação que eu tenho, tá? Mas ainda está no terreno da especulação. Agora, com relação ao Daime ou ao ayahuasca, na Umbanda em particular, eu, e agora é particular meu, sou completamente contra, tá, gente? Sou completamente contra. Eu acho que, e isso vem a partir das escolas de magia que eu sigo, se você não pode depender de muletas para você ser uma pessoa melhor. Você não pode depender de muletas para você entrar em contato com o seu guia espiritual. Você não pode depender de muleta para nada. Você tem que ser autossuficiente na sua vida. E o ayahuasca, na verdade, ele se torna uma muleta de... Mesmo que seja no propósito que eu falei do Daime lá no começo, né? É um propósito de autoconhecimento. Você vai precisar de uma muleta para se autoconhecer. Eu não gosto desse tipo de coisa, tá, gente? Eu gosto que a gente seja o mais consciente possível, o mais centrado possível. Eu gosto que a gente consiga estabelecer os porquês das coisas, né, que é o que a gente faz aqui nos vídeos, e aí a gente consiga se tornar mais íntegro, a partir do nosso próprio autoconhecimento. A gente trabalha o nosso cérebro para que isso funcione e não usa de uma muleta, senão a gente pode substituir o Daime pela cachaça e falar que a gente está usando a cachaça porque aí a gente fala muita merda quando a gente está bêbado, as pessoas falam que a gente falou de errado ou falou de certo, a gente expõe o nosso eu escondido aí quando a gente tá bêbado, e aí a gente se autoconhece. Te deu uma desculpa boa pra ir pro boteco, hein? Eu fico falando em boteco, eu fico me perguntando às vezes, com relação a esse quesito em especial, porque não é a primeira vez que me perguntam a respeito do uso da ayahuasca nos trabalhos espirituais. A gente tem um pátia de um trabalho com aquela galera que vai em gira de esquerda e enche a cara de cachaça, saca? Fala que eu tô com Exu, meu Exu bebe, aí anda com uma garrafa de uísque debaixo do braço, toma a garrafa inteira no trabalho espiritual e começa a fazer besteira no final, né? Começa a dar trabalho. Eu fico me perguntando, é tão difícil a gente organizar esse tipo de coisa? Na casa da avó, graças a Deus, não acontece. A gente, lá os guias, por benemesse, deles mesmo, né? No caso, eles tomam água, né? Raros são os guias que tomam alguma bebida alcoólica. Eles de vez em quando fazem uso disso para trabalhos específicos. E aí eu fico me perguntando como que deve ser organizar a galera numa gira de um Bandaime, né? Tipo, já é difícil o pessoal bêbado, imagina o pessoal loucão assim na cabeça, né? Tipo, alucinado com bagulho psicotrópico. Alucinado é o que eu tô falando porque causa alucinações, tá? Não é porque eu tô sendo pejorativo, não. O ayahuasca efetivamente causa alucinações. Ele age nos nossos, como eu falei, na pressão ocular e age nos nossos sistemas cognitivos ali, enfim, ele causa alucinações. Então, eu imagino como é que deve ser você administrar isso, né? Tipo, deve ser um bagulho muito louco. Se bem que o ayahuasca em si, a gira do Bandaime, ela é meio individual, pelo que eu andei lendo, tá? Eu não sei, mas parece que ela é bem individual. Eu tomo pra me autoconhecer, eu me dou um autopasse. Então deve ser uma coisa meio, sei lá, nesse sentido deve ser mais simples. De novo, gente, pra finalizar esse vídeo aqui, que já tá ficando meio longo. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de substância alucinógena ou que cause alteração de consciência durante um trabalho espiritual. Eu acho perigoso, porque você não é senhor de si a ponto de você controlar as comunicações que estão acontecendo e nem mesmo o seu contato com um espírito que está ali. Você não sabe se o contato é realmente com um guia, se o contato é com um Zé Perdido, se o contato é com um mané qualquer, né? Eu não gosto, não aconselharia, mas a experiência da vida é individual, né, gente? Vai de cada um, certo? Bom, gente, isso era o que eu tinha pra falar sobre o Umbandaime em particular, sobre o ayahuasca na Umbanda. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pelas redes sociais, fale pros seus amigos, espalhe a mensagem, né? E até a próxima.